Fala galera, ligado aqui no canal do VSR, chegando para mais um vídeo. O tema do vídeo agora: CBF apaga Garrincha da história dos grandes camisas 7 da seleção brasileira. É isso mesmo. Parece um absurdo, parece algo estapafúrdio, mas aconteceu e a gente vai falar sobre isso. Antes, deixa o like, se inscreve no canal, você faz isso aqui embaixo. Aqui embaixo também, no primeiro comentário fixado do vídeo, tem um link para você baixar o app do Flash Score. E não tem motivo para você deixar de baixar o app. Por quê? Porque é totalmente de graça, você não paga nada nem para baixar, nem para usar, e é um aplicativo que vai fazer você ver o futebol de outra maneira, com acompanhamento de jogos em tempo real, classificação em tempo real, estatística de clubes, jogadores. Agora, no app do Flash Score, tem estatísticas individualizadas de cada jogador a cada partida. Tudo isso de graça no seu celular. Só vir no primeiro comentário, clicar no link, fazer o download, começar a usar. Eu uso o Flash Score aqui no meu trabalho. Estou gravando esse vídeo na tarde, aqui no início da tarde de quarta-feira, para repercutir algo que aconteceu no início da tarde de ontem, de terça-feira, e que me deixou indignado. Eu fui ao meu Twitter e fiz essa postagem aqui no meu Twitter, falando o seguinte: a CBF não faz futebol, a CBF faz politicagem. Frase que quem me acompanha aqui no canal sabe que eu uso há muito tempo. Numa postagem para saudar camisas 7 da seleção brasileira, a CBF cometeu o vexame de não colocar o Garrincha. É evidente que o futebol é uma das últimas coisas com que a CBF se preocupa. Eu fiz esse tweet está com mais de 1.200.000 visualizações, e eu achei por bem trazer esse assunto aqui para o canal do VSR no YouTube, porque aqui eu consigo falar de forma mais profunda e de forma mais indignada. Porque isso que a CBF fez é algo inadmissível e algo grotesco, é um crime contra a história da seleção brasileira, e que para mim mostra muito bem como o futebol, a história do futebol brasileiro, tudo que levou a CBF ser o que é, que são os jogadores, o futebol brasileiro em si, é uma mera alegoria para a CBF, né? A CBF, eu falo há muito tempo, a CBF não se preocupa em fazer futebol, a CBF se preocupa em fazer politicagem para, com a política, se manter no poder, todo mundo continuar no poder, todo mundo ganhar, como muito bem retratou a reportagem da revista Piauí no mês passado. E esse tipo de coisa é claramente um exemplo para mim tácito disso. No vídeo que está aqui, a CBF faz essa seguinte postagem no seu Twitter: só quem viveu sabe! Exclamação. Aí bota um número 7. A camisa 7 amarelinha é sinônimo de classe, categoria e muito futebol. Depois vem um vídeo, uma sequência de fotos, e que ali tem vários jogadores ali: Paquetá, Elano, Douglas Costa, Adriano, David Neres, Bebeto, Vinícius Júnior, Ronaldinho Gaúcho, Jairzinho, Hulk, Elano e por aí vai, Neymar e por aí vai, Richarlison e por aí vai. Nesse vídeo eu fui olhar com atenção, porque num primeiro momento eu nem percebi a falta do Garrincha, nem percebi. Porque uma coisa me chamou mais a atenção do que a ausência do Garrincha, que era jogadores com uma história curtíssima na seleção, como, por exemplo, o David Neres, estando no vídeo com a camisa 7. E a outra, jogadores com uma história curta com a camisa 7 também estando no vídeo. Por exemplo, Richarlison. Você não lembra do Richarlison pela camisa 7 da seleção. O Neymar, você não lembra do Neymar com a camisa 7 da seleção. Então isso me chamou. Depois, quando eu parei para olhar, eu vi ali de uma galera um pouco mais antiga, né? Ou de uma galera que jogou no século passado, eu vi ali a imagem do Bebeto, justíssimo, e vi a imagem do Jairzinho. E aí eu comecei a olhar e falar: qual a foto que usaram do Garrincha? E aí eu olhei o vídeo e não tinha foto do Garrincha. É isso. É isso mesmo. Se você está falando, caramba, é isso mesmo. Não tem. Aqui não tem foto do Garrincha. Não tem foto do Garrincha. O maior camisa 7 da história da seleção brasileira, o maior camisa 7 da história do futebol brasileiro, o maior camisa 7, talvez,
está na briga, no debate do maior camisa 7 da história do futebol mundial. E numa postagem que reverencia os grandes camisas 7 da seleção brasileira, não tem uma foto do Garrincha. Para mim, isso é inadmissível. Para mim, isso é um crime contra a história da seleção brasileira. Porque tem várias coisas que você pode querer argumentar para esse tipo de crime contra a história da seleção brasileira. O Garrincha em 58 jogou com a camisa 11. Em 66, ele era reserva, jogou com a camisa 16, se eu não me engano. Tá bom. E a Copa de 62, que o Garrincha jogou com a camisa 7? Não jogou, né? Ele ganhou a Copa do Mundo com a camisa 7. Tem aquela alegoria, tem aquela hipérbole, tem aquele exagero do famoso ganhou a Copa sozinho. E a gente sabe que isso não é verdade. Ninguém ganha uma Copa sozinho, né? Na acepção da palavra. Mas usando ali como uma espécie de exagero, quando a gente fala ganhou uma Copa sozinho, tem dois nomes que vêm à tona primeiro. Dois só. Só dois. Acima de todos os outros. Até alguns exageram para outros. Por exemplo, dizem que o Romário ganhou a Copa sozinho em 94. Muito, muito, muito impreciso para mim. Muito, muito, muito errado. Ainda mais se compararmos com esses dois que a gente está falando. E os dois são, um é o Garrincha em 62, o outro é o Maradona em 86. Ponto. O mais próximo de ganhar uma Copa sozinho, o mais preciso, mais próximo de ser preciso para ganhar uma Copa sozinho é o Maradona em 86 e o Garrincha em 62. Ponto. O Garrincha em 62, depois da lesão do Pelé, fez de tudo na seleção brasileira. Foi o melhor em campo, gerou as jogadas, fez gol de tudo que é tipo, fez gol de cabeça, fez gol de pé direito, fez gol de pé esquerdo. Então, assim, com a camisa 7. E a CBF ignora isso daí. Então, dizer que o Garrincha jogou em 58 com a 11 não justifica. Dizer que é difícil achar uma foto do Garrincha com a camisa 7 da seleção brasileira e uma foto igual à foto desses que estavam no vídeo, né, com os jogadores de costa, com os jogadores mostrando a camisa, também não justifica. Porque realmente não é fácil você achar o Garrincha com a camisa da seleção brasileira com a camisa 7. Mas é lógico que você consegue. Eu consegui. Tá aqui, ó. Uma foto do Garrincha com a camisa 7 da seleção brasileira de costas. Tá aqui. Eu achei. Deu um trabalhinho? Deu, mas eu achei. Se a CBF queria fazer isso, ela poderia ir no arquivo do jornal O Globo, por exemplo. Arquivo do jornal O Globo, com certeza ele acharia uma foto assim. Poderia pegar um frame de um vídeo. Então, também não justifica para mim. Para mim, e aí muita gente eu vi nessa postagem aqui dizendo que é intencional da CBF apagar a imagem do Garrincha. Eu tô muito tranquilo para falar, porque eu digo sempre aqui na minha carreira, eu comecei a trabalhar com jornalismo em 2001, eu sempre digo que o Garrincha é muito menos reconhecido do que merece. É só você pegar quando eu falei as coisas aqui, quando eu fiz listas, eu sempre coloco o Garrincha entre os 10 da história do futebol. Já coloquei o Garrincha em uma lista na 4ª posição, se eu não estou enganado. Porque o Garrincha ele é muito menos reconhecido do que ele deveria. O Garrincha ele é o personagem central de 2 títulos de Copa do Mundo. Você vê a raridade que é ganhar 2 Copas seguidas. Só duas seleções ganharam 2 Copas seguidas. A Itália 34-38, o Brasil 58-62. E o Garrincha foi personagem central das duas. Em 58, quando ele vira titular, ele modifica totalmente o Brasil. Em 62, ele é o melhor jogador da Copa, disparado. Então, eu, já na minha carreira aqui, sempre falo que o Garrincha é muito menos reconhecido do que deveria. Mas nesse caso em específico, eu não acho que seja algo intencional. Eu não acho que seja alguém na CBF que falou, vamos fazer esse vídeo e vamos tirar o Garrincha. Não acho.
Acho que isso é um exemplo, é um retrato de como a CBF se preocupa pouco com o futebol, muito menos do que deveria, muito menos do que a origem dela, a finalidade dela deveria. A ponto de alguém fazer um vídeo desse, que eu botei lá, com David Neres, com Paquetá, com Martinelli, com quem mais? Com Richarlison, com com Elano, com a camisa 7, e não colocar o Garrincha. Isso daí é descuido, isso daí é o quão a CBF relapsa com sua história, com o seu futebol, a ponto desse vídeo ser feito e ser publicado. Porque muita gente começou a dizer, isso daí é um erro de um funcionário novinho, um funcionário jovem, que só pegou jogador, em sua maioria, jogador recente, jogador desse século, ou da década passada para cá. Tudo bem, pode ser. É bem questionável uma pessoa com essa limitação histórica de futebol trabalhar no departamento de comunicação da CBF. Isso não poderia acontecer. Não. O fato de você ser jovem não te impede de conhecer o mínimo da história. Perfeito? Não te impede. Porque senão você não poderia formar um professor de história, né? Professor, quem está saindo agora da faculdade de história, ele é um cara novo, né? Quem está se formando agora. E aí você fala, se você chegar para ele e falar, o cara é novo, ele não precisa saber de Segunda Guerra não, porque ele Segunda Guerra Mundial ele não precisa saber, porque ele não estava nem vivo. Então assim, é um absurdo alguém que trabalha com a comunicação da CBF não conhecer a história da seleção brasileira. Mais absurdo ainda é esse vídeo ser feito assim e ele ser publicado. Não tem ninguém acima dessa pessoa, uma pessoa sênior, uma pessoa que responda pela história da CBF, olhar e falar, gente, quem fez isso aqui? Que fez um vídeo de camisa 7 e não botou o Garrincha. E tem outros para botar aí também, tá? Eu só tô falando do Garrincha mais porque o Garrincha é algo muito, 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 muito chamativo. É algo muito, muito, muito absurdo. Porque com todo carinho, por exemplo, para você ter o David Neres, por que não tem o Miller? Era para ter o Miller também. Então assim, só que eu citei agora, lembrei de cabeça aqui. Então, desculpa, não dá para entender. Não dá pra gente achar isso razoável. Não dá pra gente normalizar que alguém publicou esse vídeo sem passar por o crivo de alguém experiente, sênior, que olhasse e visse que isso é uma barbaridade. Então, eu não acho que seja intencional para apagar a história do Garrincha. Eu acho que o Garrincha é muito menos reconhecido do que deveria, ponto. Mas eu acho que nesse caso não é. É descuido, é desleixo e é a prova de que a preocupação da CBF não é em fazer futebol. Não é em se preocupar com a finalidade da Confederação Brasileira de Futebol. É que a CBF tem muitas outras coisas a se preocupar. A CBF tem que se preocupar com a política, com a politicagem, tem que se preocupar em todo mundo se manter no poder, em cada um defender o seu emprego e fazer as coisas que precisa nisso. Nesse momento, a gente sabe que o Edinaldo está se pendurando aí, reclamando apoio de federação, porque ele pode sair do cargo de presidente da CBF a qualquer momento. É isso. A CBF é isso. A CBF está preocupada em assinar o acordo com a Nike para ganhar muito dinheiro. A CBF está preocupada em dar mesada para a federação para poder se manter no poder. Isso é que a CBF se preocupa. A história da seleção brasileira? Beleza. Vamos lá. E nós estamos há quase 24 horas com o vídeo publicado. Esse vídeo ele deveria ser tirado do ar, porque ele é uma agressão à história da seleção brasileira. E está lá. E fica... e tudo mais, por quê? Porque a CBF tem outras coisas a se preocupar que não o futebol. Muito menos a história do futebol brasileiro, a história da seleção brasileira. Então, assim, para mim,
é uma vergonha o que fizeram. Esse vídeo é uma vergonha para a história da seleção brasileira. Mas acho que vai mudar alguma coisa? Não, porque a CBF não está preocupada em fazer futebol. A CBF está preocupada em fazer politicagem. Essa é a finalidade, essa é o destino das atividades da CBF. Fazer politicagem. Dessa vez, às custas da memória histórica do Garrincha com a camisa da seleção. Quero te ouvir. O que você acha? O que você pensa? Diz aqui embaixo. No mais, like, se inscreve no canal e no primeiro comentário fixado do vídeo você baixa o app do Flash Score, que além de você se dar bem, você ainda ajuda o meu trabalho aqui. Beleza? Obrigado demais pela audiência. Um abraço. Tchau.